Olá pessoal, bom dia, alunos do segundo A e alunos do segundo B. Vou gravar aqui a correção de uma atividade que é revisão para a prova de vocês sobre análise combinatória, envolvendo o princípio fundamental da contagem, envolvendo anagrama, permutação, fatorial, arranjos simples e combinações simples, certo? Então, com essa revisão, ajuda muito para que vocês possam estar realizando a avaliação de matemática, ok? Então, nós temos aqui a primeira questão, onde é uma questão para se marcar verdadeiro ou falso, e eu vou comentar sobre cada item. Escreva entre os parênteses V para afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Em seguida, assinale a sequência correta. Aí, aqui não aparecem os itens, mas aí fica a resposta. No item A, nos arranjos simples, a ordem dos elementos não é considerada, não alterando o resultado. Essa afirmativa ela é falsa, porque ela é considerada sim. Então, a afirmativa falsa. Onde não é considerada é nas combinações simples, ok? Você pode usar tanto o conceito de arranjo como o princípio fundamental de contagem para a resolução de problemas. Sim, os arranjos simples eles são baseados no princípio fundamental da contagem, que é sempre rebaixando o fator seguinte uma unidade. Então, ela é verdadeira. Vou pegar um pincelzinho aqui mais colorido. Anagrama é o resultado do embaralhamento das letras de uma palavra. Verdadeiro. Anagrama é isso mesmo. As combinações simples são subconjuntos dos arranjos onde a ordem dos elementos não importa. Exatamente. Nos arranjos simples a ordem é importante. Já nas combinações essa ordem não vai ter importância, como foram vistos vários exemplos que eu dei ao se fazer uma vitamina de abacate. Se você vai botar o abacate, o leite, o açúcar, essa ordem que você vai colocar não vai importar, vai dar a mesma vitamina de abacate. Então, essas combinações simples são subconjuntos, verdade. E por último aqui o item quando fazemos a troca de posições de elementos de um conjunto, estamos fazendo uma permutação. Exatamente, na hora que se muda a posição de um elemento, faz esse embaralhamento, essa mistura, isso se chama permutação. Passando aqui para a questão de número 2, pergunta quantos anagramas é possível fazer com a palavra Maracanã. Então, principalmente aqui o segundo B, que não chegou a haver permutação de elementos com repetição. Então, fiquem bastante atentos, que é exatamente aquela fórmula que você tem a permutação de N com alguns elementos repetidos. No caso, a gente chama de alfa, de beta e outros. Isso aqui não tem limite. Pode aparecer outras repetições. Então, você vai colocando quantas repetições tiver aqui. No caso da palavra Maracanã, eu tenho uma letra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou fazer a permutação de 8. E quantos elementos se repetem? Então, eu tenho o A que se repete 1, 2, 3, 4 vezes. Então, eu tenho 4 repetições só para o A. O M não se repete, o R também não, o C também não. Então, é só fazer a permutação de 8 fatorial dividido por 4 fatorial, onde eu vou desenvolver esse 8 até o 4. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Já encontrei o 4 fatorial aqui, é só dividir por 4 fatorial. Divide 4 fatorial por 4 fatorial dá 1, o restante é só multiplicar.
Então, resolvendo aqui essa continha, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, nós temos aí 1.680. Só 1.680. Só que essa questão, ela tem um detalhezinho que eu até esqueci de ler. Ele não está pedindo o total de anagramas da palavra Maracanã, que tem 4 repetições no caso de A. Ele pergunta quantos anagramas terminam com R. Então, se termina com R, o R não vai permutar, ele vai servir só para terminar o anagrama. Se o R não vai permutar, então eu vou ter permutação de 7 com 4 repetições, porque o A continua se repetindo. Aí eu vou ter 7 fatorial dividido por 4 fatorial. Eu desenvolvo aqui o 7 até o 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial. Cancela o 4 com o 4 fatorial, aí 6 vezes 5 é 30, 3 vezes 7, 21, 210. Isso aqui vai dar um total de 210 anagramas da palavra Maracanã, que tem repetições de 4A, sendo que o R vai estar sempre no final. Temos agora quantos anagramas podem ser construídos com a palavra prova. Então essa questão ela é bastante simples. Prova não tem letras repetidas, então é simplesmente a permutação de 5. Então faz-se a permutação de 5, que é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Vamos aqui para a questão de número 4. Simplificando a expressão n fatorial sobre n menos 1 fatorial, encontramos o quê? Ora, foi trabalhado com vocês, foi explicado para vocês que sempre a gente desenvolve o que for maior. Então, é claro que n fatorial é maior do que n menos 1. É uma unidade a menos, o que está embaixo. Então, vamos desenvolver o n, ficando da seguinte maneira. N vezes o próximo fator é n menos 1. Já encontrei o de baixo, ó, n menos 1. Então, divide por n menos 1 fatorial. Se eu dividir n menos 1 por n menos 1, vai dar 1 e sobra apenas o n. Ok? Vamos aqui para a quinta questão. Um estudante tem 6 lápis de cores. De quantas maneiras ele poderá pintar os estados da região sudeste do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, cada um de uma cor? Ora, se eu tenho 6 estados, aliás, se eu tenho 6 lápis de cor para pintar 4 estados, então eu tenho aqui um arranjo de 6 lápis de cor para pintar, agrupar de 4 em 4. Então, simplesmente nós vamos desenvolver esses 6 aqui, 4 fatores, ficando da seguinte maneira: 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Ou seja, o arranjo de 6 lápis de cor para pintar 4 estados vai dar 6 vezes 5, 30. 3 vezes 4, 12, 120. 120 vezes 3, 360. Então, são 360 maneiras diferentes de pintar esses 4 estados com 6 lápis de cor. Bom, aí temos a questão de número 6, onde ele diz o resultado de arranjo de 6 agrupado de 6 em 6, arranjo de 4 agrupado de 3 em 3, arranjo de 7 agrupado de 1 em 1, combinação de 5
agrupado de 3 em 3 e combinação de 4 agrupado de 3 em 3. Vai dar qual sequência? Aí é preciso resolver cada um para poder definir a sequência. Bom, aí é bastante simples de ser resolvido, são 3 arranjos e 2 combinações. Então, arranjo de 6 agrupado de 6 em 6 é só fazer a permutação de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 720. O arranjo de 4 agrupando de 3 em 3, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2. Basta desenvolver 3 fatores, que dá 24. Se eu tenho o arranjo de 7 para agrupar de 1 em 1, só posso agrupar o 7 uma única vez. Então dá 7. Se é uma combinação, aí já tem que dividir pelos elementos repetidos, pela permutação de 3. Então, combinação de 5 agrupando de 3 em 3, eu vou desenvolver esses 5, 3 fatores, em forma de permutação, e dividir pela permutação de 3. Então, vai dar 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. Cancela, 3 dividido por 3 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, 5 vezes 2, 10. Na combinação de 4, agrupando de 3 em 3, eu vou desenvolver esse 4, 3 fatores. E depois dividir pela permutação de 3. Desenvolvendo 3 fatores, 4 vezes 3 vezes 2. Resolvendo aqui a permutação de 3, 3 vezes 2 vezes 1. De novo, cancelando, 2 com 2 dá 1, 3 com 3 dá 1, sobrou o 4. Portanto, essa sequência é a sequência correta desses arranjos e dessas combinações. Na sétima questão, nós temos essa questão que já foi batida, já resolvemos ela na lousa e caiu em uma das provas. Diz que no Brasil, após 1990, as placas de automóvel passaram a ter 3 letras, seguida por 4 algarismos. Quantas são as possibilidades de placas diferentes nesse sistema? A gente sabe que as letras elas podem ser repetidas e os algarismos também, inclusive pode começar com 0, porque não é um número, nós estamos falando de algarismos. Então eu tenho 26 letras no alfabeto, são 3 letras. A segunda letra eu também tenho 26 opções, porque eu posso repetir as letras. E a terceira letra mais 26 opções. Passando para os algarismos, que são 4, eu tenho 10 algarismos na minha disposição. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. São 10 algarismos. Então, para o segundo algarismo, mais 10 opções. O terceiro algarismo, mais 10 opções. E para o quarto algarismo, mais 10 opções. Aí é só efetuar o produto, só efetuar essa multiplicação aqui que você vai obter o produto, o resultado. Ok? Por isso que é importante o uso da calculadora, porque é muito demorado para fazer essa multiplicação toda. Se bem que basta multiplicar o 26 vezes 26 vezes 26 e acrescentar os 4 zeros. Pronto, já fiz a continha aqui, então o resultado deu 176.760.000 placas, todas elas diferentes. E hoje o sistema de placa já mudou, já acrescentou uma letra no lugar de um algarismo. Quantos números de 4 algarismos podem ser formados com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós temos aqui 5 algarismos para fazermos números de 4 algarismos. Ele não fala se são algarismos distintos. Ó, quantos números de 4 algarismos podem ser formados com 4 algarismos. Ele não fala se são algarismos distintos. Então, eu posso muito bem pegar um algarismo e repetir esse algarismo aqui, não tem problema. Só que ninguém começa número com 0. Se ninguém começa número com 0, então eu só tenho essa opção. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções para começar. Eu tenho 5 opções para começar. Agora o 0 já pode entrar. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções.
Como eu posso repetir, continua 6 opções e continua 6 opções. Agora é só multiplicar. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 6, 18, 180 e 180 vezes 6. 180 vezes 6, que dá 1080. Então é possível fazer 1080 números diferentes, podendo ser algarismo repetido. Então, 3 alunos nessa 9ª questão chegam atrasados a uma palestra. No auditório só estão vazias 6 cadeiras. De quantas maneiras eles podem ocupar essas cadeiras? Ora, se são 6 cadeiras livres, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os 3 alunos chegam para a palestra, está aqui as 6 cadeiras livres. Então, isso aqui é uma questão de permutação mesmo. O primeiro aluno ele tem 6 opções para se sentar. O segundo aluno não tem mais 6, só tem 5 opções. E o terceiro aluno não tem mais 5, só tem 4 opções. Portanto, 6 vezes 5, 30, 3 vezes 4, 12, não, são 120 maneiras diferentes desses alunos se sentar nessas cadeiras. Bom, vamos aqui para a 10ª questão, que diz: quantos são os números de 4 algarismos? Quantos são os números de 4 algarismos? Ora, um número de 4 algarismos, ele vai ter 1, 2, 3, 4 espaços, e eu disponho de 10 algarismos para usar nesses números. Só que, como vimos na questão anterior, ninguém começa um número com 0. Portanto, eu vou ter só 9 opções para começar o meu número. Agora que o 0 pode entrar, aí eu tenho 10 algarismos à minha disposição. E eu posso repetir esse 0 também. Eu vou ter 10 algarismos e aqui 10 algarismos. Portanto, eu vou ter 9.000 números de 4 algarismos. É possível ser formado. Porque ele não fala que são algarismos distintos. Então eu posso repetir, podendo repetir, dá 9.000. Questão de número 11 é uma questão do Enem, simulado do Enem, onde diz que o diretor de uma empresa decidiu colocar em prática um sistema de senhas para destravar as portas internas do prédio no qual a empresa funciona. Para utilizar esse sistema, cada funcionário cadastrará uma senha que será utilizada para locomoção interna no prédio. As senhas deverão ser compostas de uma letra de alfabeto, e 3 números de 0 a 9. Qual o número de senhas que poderá ser gerado nesse sistema? A grande questão que muitas pessoas podem errar é o seguinte: ela imagina logo que tem, se é formado por uma letra, ela imagina que pode usar qualquer uma das 26 letras. Beleza, até aí tudo bem. E ela dispõe de 10 algarismos, de 0 a 9 são 10 algarismos. Então, como a senha tem que ter 4 algarismos, então é 10 vezes 10 vezes 10 e vezes 10. Só que tem um detalhe. O detalhe está no seguinte: a questão não fala se a letra é no começo ou no fim. Então essa letra ela pode permutar aqui no meio, tá certo? Então ela pode aparecer em qualquer uma das posições aqui entre os números. Aliás, eu botei uma letra e 4 algarismos. Não, na realidade não são 4 algarismos, são 3. Então deixa eu voltar aqui que eu botei um a mais. São 3 algarismos só.
uma letra e 3 algarismos. Então essa letra ela pode estar no começo, pode estar aqui em segundo lugar, em terceiro ou em quarto. Portanto, eu vou ter que multiplicar por 4, porque essa letra ela pode permutar nas 4 posições. Então a grande questão é essa. Muita gente pensou que era só 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Mas não, a letra não está falando que a letra começa com a letra. Ele diz que tem uma letra. Essa letra pode aparecer em qualquer lugar. Então é 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 4, por conta que a letra pode permutar. Questão de número 12. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode entrar e sair de uma igreja que tem 6 portas, não podendo sair por onde entrou? Por isso que é uma revisão, porque é tudo que a gente já viu. Eu lembro que essa questão já caiu numa prova que vocês fizeram. Então, ora, se a pessoa tem 6 opções para entrar na igreja, se ela tem 6 opções e para sair só tem 5, então é 6 vezes 5 igual a 30 maneiras diferentes para entrar e sair da igreja. Questão de número 13. Sobre uma circunferência são marcados 9 pontos distintos. Quantos triângulos podem ser construídos com os vértices dos 9 pontos marcados? Ora, também vimos há pouco tempo uma questão desse tipo. Se eu tenho uma circunferência com 9 pontos, a ligação para fazer triângulo eu uno 3 pontos. Então é uma combinação. Eu tenho 9 pontos para combinar de 3 em 3. A ordem não importa, por isso que é uma combinação. Então eu vou ter 9 vezes 8 vezes 7. Eu desenvolvo esse 9 3 fatores. Está aqui, ó, 3 fatores. E divido pela permutação de 3. E a permutação de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Posso aproveitar aqui para dividir 9 por 3, que dá 3. Dividir 8 por 2, que dá 4. Então, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7. 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14. A 1. 7 vezes 1, 7 com 1, 8. Então, eu vou ter aqui 84 triângulos que são possíveis. Nós temos aqui uma questão, a questão 14, envolvendo as fórmulas que nós utilizamos. Ele pergunta, dentre as expressões abaixo, não é correto afirmar que. Então é para marcar a incorreta, a negativa. O item A diz que n fatorial é igual à permutação de n, onde n fatorial é igual à permutação de n. Ok, isso é verdade. A questão, o item aqui é verdadeiro. Mas nós temos que marcar a errada. Ele diz que o arranjo de n agrupados P a P é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial. Correto. Ele diz que a combinação de n elementos agrupados P a P é igual a n fatorial sobre n menos p fatorial, que multiplica com p, que é a permutação, fatorial. Correto, exatamente a fórmula de permutação. Ele diz que n fatorial é igual a n vezes n mais 1 vezes n mais 2 vezes n mais 3 e vai reduzindo até 3, 2, 1. É exatamente ao contrário. N fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 vezes n menos 3. Aí ele vai rebaixando até chegar em 1. Então essa aqui é falsa. E ele diz que a permutação de n com elementos repetidos vai ser igual a n fatorial dividido pela permutação desses elementos repetidos. Corretamente. Essa aqui é a fórmula de fazer permutação com elemento repetido. Então, a gente vê aí que o item D está incorreto. Essa questão 15 diz o seguinte: de quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar seu time de 5 jogadores de basquete
tendo à sua disposição 10 jogadores que jogam em qualquer posição. Ora, se a posição não importa, porque eles jogam em qualquer posição, trata-se de uma combinação de 10 jogadores para serem agrupados de 5 em 5. Então, nós vamos desenvolver esse 10, 5 fatores, da seguinte maneira: 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Aqui estão os 5 fatores, 1, 2, 3, 4, 5. Divididos pela permutação de 5, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aproveitando aqui para fazer alguns cancelamentos, 3 vezes 2 dá 6, cancela com 6. 8 dividido por 4 dá 2. E 10 dividido por 5 dá 2. Aí nós vamos multiplicar 2 vezes 9 vezes 2 vezes 7, para ver quanto é que dá isso aqui. Efetuando aqui esta multiplicação, nós encontramos 252. Então dá para montar essa seleção aí de 5 jogadores, escolhendo entre 10 de 52 maneiras diferentes. Bom, dando sequência, vamos ver aqui a questão 16. Diz: quantas equipes de 3 astronautas podem ser formadas com 20 astronautas? Ora, na hora que for escolher esses 3 astronautas entre 20, depois que escolher os 3, a importância que existe não há nenhuma importância na ordem entre eles, portanto é uma combinação. Agora, se fosse selecionar um astronauta-chefe, um subchefe, nesse sentido, a ordem tinha importância, mas não é o caso. Então eu tenho 20 astronautas para agrupar de 3 em 3, portanto é uma combinação. 20 vezes 19 vezes 18, dividido pela permutação de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Se pegar aqui 3 vezes 2 dá 6, cancela 6, 18 por 6 dá 3. Agora é só multiplicar. 3 vezes 20, 60, 60 vezes 19. 60 vezes 19 dá 1000. 60 vezes 19, 1140. Pronto. Questão de número 17. Deixa eu apagar aqui essa parte aqui embaixo. Questão de número 17. Usando 5 vogais e os algarismos de 0 a 9, quantos conjuntos de 5 elementos podemos formar, sendo 2 letras diferentes e 3 algarismos distintos? Aqui já há uma mistura de elementos diferentes, porque tanto envolve vogal como envolve algarismos. Então é preciso fazer separadamente cada um. Vamos lá, nessa questão, usando 5 vogais, então eu vou ter uma combinação de 5 vogais, e é para usar 2 letras, então vou combinar de 2 em 2, multiplicado pela combinação de 10 algarismos, que vai ser combinado de 3 em 3. Portanto, eu tenho 5 vezes 4, porque eu desenvolvo 2 fatores, dividido por 2 fatorial, permutação de 2, multiplicado, desenvolver esse 10, 3 fatores, vai dar 10 vezes 9 vezes 8, dividido pela permutação de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, dividido por 2, dá 10, que multiplica, divide aqui o 10, o 9 por 3 dá 3, divide aqui o 8 por 2 dá 4, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 10, 120, 120 vezes 10 igual a 1.200. Então, existe uma possibilidade de
organizar 1.200 elementos diferentes. Questão de número 18. Questão de número 18 diz que uma bibliotecária precisa selecionar 5 jornais e 7 revistas, entre 8 jornais e 9 revistas. Então, se não tem importância a ordem, ele vai ter 8 jornais para selecionar 5, selecionar 5 jornais de 8 jornais. E vai ter que selecionar 7 revistas de 9 revistas. Então vai ser 9 agrupando de 7 em 7. Só desenvolver a combinação, vamos ter esse 8 aqui desenvolvido 5 fatores. 5 vezes 7, aliás, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. 1, 2, 3, 4, 5 fatores. Dividido pela permutação de 5, que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicado por combinação de 9 agrupado de 7 em 7. 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, 7 fatores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dividido pela permutação de 7, que vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Já posso cancelar aqui 6 com 6, 5 com 5, 4 com 4, 3 com 3. E ainda posso cancelar esse 8 com esse 2, que dá 4. 8 dividido por 2 dá 4. Também posso cancelar esse 7 com esse 7. E aí eu vou ter 9 vezes 4, 36. Beleza. 9 vezes 4, 36. Dá para cancelar aqui também. 5 com 5, 4 com 4. 3 vezes 2, 6. Então, cancela 6 com esse 3 vezes 2. E aí eu vou ter 8 vezes 7, que é 56. 56 vezes 9 vezes 4, que é 36. 36. Agora é só efetuar essa multiplicação. Totalizando aqui, 56 vezes 16, 56 vezes 36, 2016. Esse é o resultado. De quantas maneiras diferentes pode organizar essas revistas, as revistas e os jornais. Vamos agora na questão 19. Diz que uma prova composta de 8 questões, das quais o aluno deverá resolver 6. De quantas formas ele poderá escolher essas 6 questões? Então, se ele a ordem como ele vai escolher não importa, então trata-se de uma combinação de 8 para agrupar de 6 em 6. Então, eu vou desenvolver esse 8, 6 fatores, que vai dar 8 vezes 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, dividido pela permutação de 8, dividido pela permutação de 6, quer dizer, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Fazendo os cancelamentos aqui, 6 divide com 6, 5 divide com 5, 4 divide com 4, 3 divide com 3. Sobrou aqui 2 vezes 1, 2, posso até dividir com 8. 8 por 2 dá 4. E 4 vezes 7 vai dar 28. 28 maneiras de fazer a escolha dessas questões. Dando continuidade, vamos para a última questão da nossa revisão. Questão de número 20. Considerem 10 pontos, sendo 6 na reta R e 4 na reta S. De quantas maneiras
De quantos modos podemos formar triângulos com vértices nesses pontos? Só tem que corrigir aqui porque não são 5 pontos, e sim, diminuir aqui essa borracha, não são 5 pontos, e sim 4. Tirar esses 5 pontos daqui. Ok. Então, na reta R, eu tenho 6 pontos, e eu posso tanto começar escolhendo 2 pontos da reta R. Nesse caso, eu teria que escolher um ponto da reta S. Eu tenho 4 pontos aqui na reta S, escolheria um. Mas também eu posso começar da seguinte maneira. Outra possibilidade. Eu escolher um ponto só da reta R, que tem 6. E aí eu teria que escolher 2 pontos da reta S, que só tem 4. Então, são 2 possibilidades que tem que ser somadas, essas possibilidades. Beleza. Então, como é uma combinação, 6 vezes 5, dividido pela permutação de 2, que é 2, vezes a combinação de 4, 4 aqui vai ser só um fator, então é só o 4 mesmo, mais combinação de 6 agrupado de 1 em 1 é o próprio 6, vezes combinação de 4 agrupado de 2 em 2, que vai dar 4 vezes 3, 2 fatores, dividido pela permutação de 2, que é 2. Vamos lá. 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. 15 vezes 4, mais 4 vezes 3, 12, 12 dividido por 2 dá 6, então aqui fica 6 vezes 6. Então nós temos 15 vezes 4 vai dar 60, 60 mais 6 vezes 6, 36. Portanto, dá um total de 90, corrigir aqui, 96. Total de 96 triângulos são possíveis formar nessas condições. Então, pessoal, é isso aí. Essa aula vocês podem assistir quantas vezes acharem necessário, é a base da prova, tá certo? Então, vocês terão, nós temos aqui todos os assuntos de combinações, de análise combinatória envolvidos. Temos permutação, temos fatorial, temos arranjo simples, combinações simples, temos anagramas, permutação com repetição, então envolve tudo. Você focando aí nesse resumo, com certeza vai ter um bom resultado. É isso aí, valeu!